Pessoal, boa noite para vocês. Estão me ouvindo bem aí? Sim, professor. Beleza. Pessoal, então assim, hoje a gente vai ter, né, o webinar às 9 horas, então a Diomara pediu para liberar vocês 10 minutos antes, né, para vocês entrarem lá no link, né, eu coloquei o link aí também nos posts, né, e hoje então a gente vai encerrar esse assunto, né, da automatização de testes, né, o desenvolvimento orientado a testes, falando melhor, né. E semana que vem a gente já entra num novo tópico, que é a melhoria para o modelo da qualidade do software. Se ele trabalhar com qualidade de software, trabalhar com o modelo NPS-BR, né, que é o modelo brasileiro de qualidade de software. Então, assim, para a gente encerrar hoje, né, eu vou passar mais uma atividade para vocês. A tarefa da semana passada, 3 alunos fizeram, parabéns para quem fez, né, fizeram passar no teste lá. Assim, quem está fazendo tudo já está com 10, né? Entendeu? Se continuar assim, não precisa nem fazer avaliação no final do curso, já está com 10, né? Mas hoje a gente faz mais uma avaliação também, né? Na verdade, é fazer mais uma refatoração do teste para passar, né? Então, assim, eu coloquei o código-fonte no Moodle para vocês até esse ponto aqui, ó. Eu coloquei o código-fonte aqui para vocês, né? E eu já vou falar, então. Eu coloquei um teste a mais, vocês têm, então, que refatorar, de tal forma que passem todos os testes que estão aí, né? E o que eu vou falar agora está nesse material que eu vou falar agora, né? Na verdade, é corrigir o trabalho que eu deixei a semana passada para vocês aí. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Pessoal, então é o seguinte, né? Essa literatura que a gente está estudando, né? Um livrinho lá da Casa do Código. Semana passada, então, eu tinha deixado para vocês o nosso exercício aí de conversor de número romano, né? A classe para converter número romano, ela estava funcionando. Nesse teste aqui, ela não funcionou, né? Esse teste aqui seria, então, para... Opa! Quando que o teste estava falhando? Quando você tinha aqui os algarismos romanos, né? Um número menor, depois um maior. Então, nesse caso, ele teria que somar, e ele sempre estava somando. Então, esse era um bug que tinha, né? Então, ele não passou nesse teste aqui. Então, ficou esse exercício para vocês, né? Então, 3 alunos já resolveram isso. E qual que é a solução, então? Pessoal, na verdade, tem várias soluções, né? Uma proposta seria essa daqui, né? Você criar uma variável a mais, né? Dizendo assim, qual que é o valor atual, e o valor atual você compara com o próximo. Na verdade, a lógica aqui, ela está fazendo também ao contrário, né? Ele tá pegando do último algarismo romano para o primeiro. Então, aqui, ó, o i está começando no tamanho do algarismo romano, né? Menos 1, né? Porque é um vetor, né? Sempre menos 1. E enquanto ele for maior que 0, vai fazer o laço, né? Vai ficar nesse loop aqui. Então, você pega o valor atual, né? E compara com o que está à esquerda dele. Então, assim, a lógica ficou bem simples. Você coloca um multiplicador aqui valendo 1, né? A princípio, você multiplica por 1. Se o número atual for menor, aliás, se o vizinho da direita for maior, então você multiplica por menos 1, né? E, obviamente, na hora que você somar, ele vai subtrair. Se você multiplicar por menos 1, ele fica negativo, então, obviamente, você subtrai, né? Então, na verdade, qual que é a lógica aqui? Você compara com o vizinho da direita. Se o vizinho da direita, então, for maior, você simplesmente multiplica por menos 1, ele fica negativo, aí você faz a mesma lógica, você acumula aqui, né? Então, eu vou pegar aqui o Eclipse. Essa implementação, então, é a implementação que está aqui, né?
a implementação que está aqui. Deixa eu tirar esse trecho aqui para vocês não verem que isso daqui é o exercício que eu passei. Então, essa implementação que está lá, né? Então, se a gente rodar, então, esse teste unitário, eu já rodei aqui, né? Mas, vamos lá, rodar como um teste unitário. Aqui eu fiz uma alteração, mas assim, ó, ele falhou nesse teste aqui, então já vou adiantar, ele falhou no teste, isso daqui então é o exercício de hoje, né, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Pessoal, mas o teste aqui é o seguinte, ó, x, 4x. Então não existe esse número romano. Então, se o usuário entrar com 4x, né, o que eu vou pedir para você é o seguinte, entrou com o número romano inválido, retorna 0, né? Assim, 0, não existe representação romana para o número 0, né? Começa no 1. Então, a gente vai convencionar assim, se o algoritmo retornar 0, é porque o número romano não existe, né? Mas, então, vamos por partes aqui. Bom, pessoal, então, essa é a correção do exercício que ficou a aula passada, né? Então, é só multiplicar por menos 1 se o vizinho da direita for maior, né? Então, essa seria a lógica aqui. Aí passa em todos os testes, né? Que eu tinha deixado para vocês, então. Então, tá passando aqui. Pessoal, então, assim, refletindo um pouco sobre o assunto, né? De maneira mais abstrata, o ciclo que foi repetido ao longo do processo de desenvolvimento da classe foi, ó. Então, a gente começou escrevendo um teste de unidade para uma nova funcionalidade. Então, a gente começou com o número i, né? Então, assim, se entrar com o número i romano, retorna 1. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi escrever um teste unitário. Aí, vimos o teste falhar, porque a função não foi desenvolvida ainda. Então, vimos o teste falhar. Implementamos o código mais simples para resolver o problema. Então, o código mais simples para resolver esse problema foi retornar 1. Passou. Olha lá, vimos o teste passar. Então, esse seria o ciclo, né, do desenvolvimento orientado a testes. Olha lá, melhoramos, ou seja, refatoramos o código quando necessário. Esse ciclo de desenvolvimento é conhecido por Test Drive Development. Então, esse é o ciclo de desenvolvimento. Este é o TDD, né? O desenvolvimento guiado a testes. A ideia é simples, o desenvolvedor deve começar a implementação pelo teste e deve o tempo todo fazer tudo para que seu código fique simples e com qualidade. Então, assim, resolver de forma mais simples possível, né? De tal forma também que passe em todos os testes, né? E não pode também ficar enchendo de if, porque aí um novo teste não passa. Então, tem que ser de forma simples, mas se você fizer qualquer teste, ele passa, né? Essa é a ideia. Então, esse é o ciclo, né, que eu acabei de falar. Aqui, ó. Escreve um teste simples, vê o teste falhar, implementa a solução e aí o teste passa. Aí você pode refatorar, ou seja, dar uma olhadinha no código, ver se ele ficou bom, né, melhora o código. Depois você pode escrever outro teste, né, ver ele falhar. Então, esse ciclo aqui, então, é o TDD, né? Então, isto é o TDD. Ó, esse ciclo também é conhecido como ciclo vermelho-verde refatório, ou red-green refactor, né? Falando em inglês. O primeiro passo, então, é escrever o teste que falha, a cor vermelha representa o teste falhando. Em seguida, fazemos ele passar. A cor verde representa ele passando. Por fim, refatoramos para melhorar o código que escrevemos. Então, agora eu passei para vocês, né, um estudo de caso, né, o último. Eu passei, então, um teste falhando. Então, vocês vão fazer ele passar. Se for o caso, refatora, ou seja, melhora o código, né? Essa é a ideia. Então, assim, quais as vantagens? Foco no teste e não na implementação.
Ao começar pelo teste, o programador consegue pensar somente no que a classe deve fazer e escreve por um momento e esquece por um momento da implementação. Ou seja, não vai pensar em coisas que não faz parte do problema no momento, né? Isso ajuda a pensar em melhores cenários de teste para a classe sob desenvolvimento. Então, assim, lá no número romano, se i é para retornar 1, então, né, a coisa mais simples assim, você vai pensar, então retorna 1, resolveu. Então, assim, você não pensa nas outras possibilidades a princípio, né? Essa é a ideia, é isso que está falando aqui. E dessa forma, assim, o código que a gente está desenvolvendo já nasce testado. Se o programador pratica o ciclo corretamente, isso não implica que todo o código em produção escrito possui pelo menos um teste de unidade, verificando que ele funciona corretamente. Então, assim, o código já nasce testado, porque você vai ter vários testes de unidade conforme você vai desenvolvendo, né? Mais vantagens. Simplicidade. Ao buscar pelo código mais simples constantemente, o desenvolvedor acaba por fugir de soluções complexas, comuns em todos os sistemas. O praticante do TDD escreve um código que apenas resolve os problemas que estão apresentados por um teste de unidade. Quantas vezes o desenvolvedor não esquece código, não escreve código desnecessariamente complexo? Pessoal, existe também um outro tipo de teste, né, que verifica se as suas linhas de código são executadas. Então, assim, às vezes o desenvolvedor escreve linhas de código que nunca são executadas, né? Isso é ruim. Então, assim, por quê? Porque o desenvolvedor pensou em coisas que talvez nunca vão acontecer e que não tem sentido. Então, ele desenvolve um monte de código que nunca vai ser executado. Então, também existe esse tipo de teste, né? Então, assim, testar se todas as linhas de código, pelo menos, são executadas em algum teste. Se você tem testes e você escreveu linhas de código, que nenhum teste usa essas linhas de código, para que você escreveu essas linhas de código? Então, assim, você complicou à toa. Então, isso é a simplicidade, né? Não escrever código desnecessário. Então, mais vantagens. Melhor reflexão sobre o design da classe. No cenário tradicional, muitas vezes, a falta de coesão ou o excesso de acoplamento é causado muitas vezes pelo desenvolvedor, que só pensa na implementação e acaba esquecendo como a classe vai funcionar perante o todo. Então, assim, você fazer uma classe desacoplada do resto, né? Ao começar pelo teste, o desenvolvedor pensa sobre como sua classe deverá comportar perante as outras classes do sistema. O teste atua como o primeiro cliente da classe que está sendo escrita. Então, é isso. Um cliente da classe que vocês estão escrevendo é o teste, né? É bem isso mesmo. Nele, o desenvolvedor toma decisões como o nome da classe, os seus métodos, os parâmetros, os tipos de retorno, etc. No fim, todas elas são decisões de design, ou seja, como que você vai, né, fazer a arquitetura da sua classe, né, o design da classe, né? E quando o desenvolvedor consegue observar com atenção o código de teste, seu design de classe pode crescer muito em qualidade. Então, assim, por que cresce muito em qualidade? Porque você não vai pensar em coisas que talvez não vão ocorrer, que vocês ficam desenvolvendo código que talvez não precise, né? Então, assim, é uma reflexão, então, sobre o design da classe, né, dos códigos, etc. Pessoal, então é o seguinte, ó, nós já fizemos, então, a classe de números romanos, está praticamente pronta. Na literatura, nesse livro, ele para por aqui, né? Mas para encerrar, eu coloquei aqui um teste a mais, né? E então a nossa atividade hoje, para encerrar, vai ser fazer passar neste teste, ó.
Refatório o código da classe conversor de número romano para passar no teste. Pessoal, esse daqui é um caso que existe, né? Esse teste eu coloquei para vocês também. Então, entrou com 3x, retorna 30. Beleza. Entrou com 4x, retorna 0. Por quê? Porque isso aqui é um erro, né? Não existe número romano com 4 letras consecutivas. Pessoal, ainda falta mais testes. Por exemplo, não é contar a quantidade de x também, porque se eu tiver um i no meio, aí quebrou a sequência. Tem que ser na sequência. Então, assim, tem que ser 3 letras iguais na sequência. Então, se for xxi, xx, é um número válido, né? Assim, não pode ter, então, 4 números consecutivos na sequência. Então, pessoal, voltando aqui no Eclipse. Cadê aqui? Pessoal, esse código, então, eu fiz o upload dele, ele está aí no Moodle. Então, ele não está passando nesse código aqui, ó. Ele não passa nesse teste aqui. Por que ele não passa? Então, aqui, não está passando, ó, não está passando. Pessoal, então, ó, como o TDD fala, resolver isso da forma mais simples possível. Pessoal, mas não pode ser uma solução ridícula, tipo, if x, return 0, entendeu? A gente já passou disso, né? Então, nós já vimos que não pode fazer um if para cada situação, isso aí não funciona. Senão, né, é infinito, né? Ou seja, o código nunca vai ficar pronto, né? Então, assim, tem que resolver de forma simples, mas não de forma ridícula, entendeu? De forma que você encerre os testes, né? De forma que se você fizer autoteste, ele vai passar também. Então, se você resolve com o if, ele resolve esse caso, mas se você fizer autoteste, ele falha. Então, assim, imagine que vocês, então, estão numa equipe de desenvolvimento, né? Vocês fizeram um software, estão lá no meio de uma sprint, né? Isso pode ser, assim, vai depender de como a empresa funciona, mas o TDD ele pode ser feito durante uma sprint, ou seja, você vai desenvolver uma funcionalidade, você faz o teste, depois você desenvolve, mas isso durante a sprint, não precisa colocar uma coluna só de testes, né? O teste pode ser contínuo, mas isso que eu estou dizendo, depende então como a empresa funciona, mas a sugestão assim do TDD é você incorporar então os testes na fase de desenvolvimento. Então, dentro da própria sprint, né, continuamente vai testando. Então, imagine que vocês estão numa sprint, vocês têm que desenvolver essa funcionalidade, né, esse item da sprint backlog. E então, ou seja, não está passando nesse caso aqui. Então, por exemplo, no Daily Scrum, né? Vocês falam, o que vocês vão fazer hoje no Daily Scrum? Hoje eu vou fazer o conversor passar esse teste aqui, né? Essa seria a minha atividade de hoje. Ou várias atividades, porque isso daqui vocês vão fazer em 15 minutos, né? Então, assim, eu vou corrigir isso, vou fazer isso. Então, lá no Daily Scrum, você fala, vou resolver esse problema aqui, e resolve o problema, e terminou, e aí já, né, pega lá o cartão, né, que está em desenvolvimento, né, ou fazendo, você já coloca lá na coluna pronto, né, se a gente estiver utilizando o Trello, né, alguma ferramenta assim, né. Mas, então, o que você tem que fazer? Então, pegar esse método aqui, né, método convert, e fazer passar no teste. Então, assim, obviamente tem que mexer nesse código aqui para fazer passar. Então, de novo, mexer nesse código sem usar if, sem forçar a barra, né?
Então, assim, ó, o código foi refatorado, o código ele está tá bem enxuto, o código está bem feito para resolver essa situação até agora, né? Está resolvendo bem. Ele só, então, não está resolvendo caracteres iguais consecutivos. Pessoal, então, assim, para a gente encerrar, eu vou dar um tempinho para vocês. Ó, a gente tem exatamente 1 hora, né? São 19h50, a gente termina às 20h50 para vocês entrarem no webinar. E eu fico aqui, então, dando suporte para vocês. Ó, então, deixa eu voltar aqui no Moodle. Pessoal, assim, ó, quem fez essa atividade da semana passada, tudo bem, já está com o código em dia. Se a maioria não fez, então, assim, até esse ponto que eu mostrei para vocês aqui, o código-fonte está aqui. Então, aqui, ó, faça download, descompacte e importe o código-fonte para o Eclipse. Feito isso, ó, então, qualquer atividade. Refatória a classe conversor de número romano para passar nos testes que estão aqui nesse código. E quais são os testes que estão aí? São esses códigos aqui, ó. Então, tem, se não me engano, 9 testes unitários aqui. Pessoal, então, assim, não adianta falar, ficar falando teoria, tem que praticar. Então, assim, praticando que aprende. Então, eu vou deixar aí 1 hora para vocês fazerem isso. Pessoal, façam agora, porque aí vocês já ficam livres, né? Eu vou parar a gravação aqui também.